Jorge Amado no Cinema, um filme produzido pelo setor de rádio e televisão da Embrafilme. Glauber Rocha na direção, Walter Carvalho fez a fotografia, iluminou. Glauber, Walter e Nonato Estrela fizeram a câmera. Carlos Cox fez a montagem com assistência de Luiz Fernando Sarmento. O som foi de Laelves Rodrigues. Na equipe de produção, Luiz Maurício, Almir Muniz e dirigido pelo Tininho Fonseca. Antônio Silva foi eletricista e eu, Tizu Kawasaki, acho que fiz os textos de direção. Tem ainda. Olha, ô Gal, você acha que isso aqui é real? Eu posso vir daqui, não posso? Pode vir daí que a gente pega o negócio da China aí. Gal, agora junto dele, dá mais lá pra ele. Dá mais lá pra ele. Não, mas eu quero, o Nonato vai filmar isso aí, porque eu já fomos cedo aqui, porque é um lançamento de ciência aberta, e é um lançamento nacional, o Jorge é solicitado por todo o Brasil. Porque é como se estão batendo na câmera. Batendo na porta do telefone. Começa a falar. Mas eu participei muito daquela chanchada, daquela coisa que escrevi diálogos, escrevi histórias de chanchadas naquele tempo. Aliás, eu pedia muita chanchada. Até quando a chanchada estava no cinema, deixava de estar um filme ruim, americano, de outra produção qualquer, né? Não, mas essa chanchada sempre luta. Mas ontem eu assisti uma. Eu cheguei no hotel, liguei a TV, estava passando a chanchada. Inclusive era com um grande hotel. Ô, Jorge, você é o autor, o escritor mais filmado do mundo. Nenhum escritor no mundo teve 3 romances filmados e já tinham 4 mais serão filmados. Você, o que você acharam dos filmes? Os críticos falam, o público aplaude. E a sua opinião de crítico? A opinião isenta sobre Marcel Camus, Bruno Barreto e Nelson Pereira do Santos? Eu sou velho amigo do Camus, não é? O Camus, eu acho que fez um filme com muito amor, compreende? Pode ter ficado um pouco sobre o pitoresco, se aquilo, mas ele fez com um amor enorme pelo Brasil, pela terra brasileira, pela Bahia, pelo povo, sobretudo, né? E aí o Bruno, eu acho que fez um filme admirável, de uma coisa, de uma finura, de uma graça, né? Tirou o máximo dos atores. E o Nelson é aquela coisa, esse filme extraordinário. Eu acho uma coisa impressionante, que foi tão baiano como se fosse Glauber Rocha. É porque tem a coisa, né? Que a própria... Os atores baianos, quer dizer, você acha que os diretores representam exatamente o mundo, o seu mundo imaginário? Como é que você acha das várias representações que eles fazem? Corresponde, por exemplo, algum desses filmes correspondeu exatamente àquela cena que você pensou, o seu sonho foi traduzido? Por exemplo, no filme do Nelson, há certas cenas que são exatamente aquilo que eu pensei, transformado em cinema e com a grandeza do Nelson, né? E tem aquela coisa da ambiência também que já tomou quase esse tipo de ator, né? A própria coisa morna da vida baiana. O filme do Nelson, Glauber, eu considero, do ponto de vista, por exemplo, político, um filme exemplar. É um filme exemplar, é uma lição do que é o Brasil e de como se constrói o Brasil e de como o povo brasileiro luta para construir uma nação original, com a sua cultura original, uma nação, grande nação mestiça, a única grande nação mestiça do mundo. Isso Nelson nos dá uma lição, é uma coisa, é um filme além de tudo didático, né? Toda a beleza plástica, toda a cor, toda. Ok, está muito bom. Ô Jorge, o povo conhece um pouco assim da sua vida, porque se escreve muito. Você vai biografia aí, por exemplo, eu nunca li mais ou menos. Você nasceu em Ilhéus, na Bahia, você podia dar algumas informações assim, sobre a sua infância? Eu não nasci em Ilhéus, eu nasci num lugar chamado Ferradas, o distrito do município de Itabuna.
Pontal, em Ilhéus. Ficava ele e minha mãe fazendo tamanho. Eu vim para Ilhéus e eu fui um menino de Ilhéus. Aí começou minha vida, eu assisti àquela saga colossal da conquista das terras para a plantação de cacau, no qual eu haveria de escrever Terra do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Gabriela Cravo de Canela, etc. Quer dizer, eu sou um menino de Ilhéus nascido em Itabuna. Depois você veio para Salvador e estudou Direito? Aí eu vim para Salvador menino, com 11 anos de idade, 23. E aí começou a minha maravilhosa aventura da vida popular baiana, que dura até hoje. Eu comecei a viver misturado com o povo da Bahia, comecei a conhecer a Bahia, a cidade de Salvador por dentro, no contato diário e com o povo, nos candomblés, nas feiras, no mercado, nos saveiros, viajando recôncavo, começando essa amizade que se tornou realmente íntima entre eu e o povo da Bahia. Começou aí. E aí, ainda em Salvador, aos 18 anos, eu escrevi o País do Carnaval, que seria publicado no Rio no ano de 31, ou seja, há tantos anos. Você já tinha o Cacau e os dois escritos ou você... Não, eu escrevi o País do Carnaval, e só 2 anos depois, regressando às fazendas de cacau, em 33, eu escrevi o Cacau, e em seguida o Suor, que era a lembrança mais imediata da minha vida nesse período de minha adolescência na Bahia, quando eu morei no Pelourinho, eu e Clóvis Amorim e outros morávamos ali no Pelourinho, naqueles imensos casarões, que eram os cortiços terríveis, né? Então você escreveu o País do Carnaval, o Cacau e o Suor, entre que idade e que idade? Dos 18 aos 20, dos 18 aos 20 anos. 18 aos 20 anos. Aos 20 anos, Nossa, exatamente. perfeito. Agora vamos sentar ali para... Ô Jorge, o sucesso de público e de crítica, ou seja, o seu sucesso aconteceu logo com a saída dos seus primeiros livros? Não foi em Carnaval, não foi em Carnaval pelo sucesso de estima intelectual. Mas já Cacau foi um livro popular. Se vendeu a primeira edição, que era para a época então relativamente grande, eram 3.000 exemplares, em 40 dias. Era um livro que rompia com a tradição do romance rural brasileiro, contando a verdade, etc. E daí em diante eu creio que fui um escritor que sempre teve público e tive uma crítica sempre muito elogiosa, até certo momento. A crítica sempre me discutiu muito, né? Pelos motivos mais diferentes e às vezes contraditórios, né? Mas no começo... Foram editados no Rio, os livros ou na Bahia? No Rio eu nunca tive nenhum livro editado na Bahia. Na Bahia e... Na Bahia os primeiros, depois... Quem foi o seu primeiro editor? O primeiro editor foi Schmidt Editor, ou seja, o poeta Augusto Frederico Schmidt, que em 30 abriu uma pequena editora no Rio, foi muito importante. Foi editor do Graciliano, foi editor do Casa Grande de Senzala, do Gilberto Freire, foi editor do Corumba. O poeta, o gordo poeta. Você tinha ligações muitas ligações com os modernistas de São Paulo e com os intelectuais de Pernambuco, ou você era um pouco desligado? Não, eu tenho a impressão que, para nós baianos, o modernismo de São Paulo chegou com um grande atraso, né? Chegou por volta de 28 na Bahia, essa coisa, e teve uma certa influência, sobretudo sobre o pessoal do Arco e Flecha, Godofredo Filho, Hélio Simões. E o pessoal de Pernambuco? Agora, teve uma ligação? Zelim, Gilberto Não, Freire? Zelim depois. Mas depois. O movimento regionalista do Gilberto ficou... Mas, Jorge, aí você estava falando do modernistas, dos regionalistas de Pernambuco. Mas você sabe que nós, na Bahia, já naquele tempo, clamávamos por uma literatura nacional com conteúdo universal. Eu, pessoalmente, não me sinto muito influenciado pelo modernismo. Apesar da amizade que havia de me ligar depois, a grande figura do modernismo, como, por exemplo, Oswaldo de Andrade. Aliás, aqui eu vou te mostrar. Oswaldo de Andrade? Oswaldo pintado pela um quadro lindo pela esse, Anitta Mafalda, né? Quadro famoso. E me havia de ligar a Flávio de Carvalho. Você tem aqui, você tem o meu retrato feito pelo Flávio. Tá vendo? Mas nós, na Bahia, constituímos, em realidade, um movimento independente, que não teve, no momento, a repercussão
nacional que tiveram os outros, mas que haveria de dar depois o quê? Haveria de dar um ensaísta como Edson Carneiro, um poeta como Sofígeno Scott, duas figuras exponenciais. E havia de dar vocês todos que nasceram de nós, quer dizer, Mário Cravo, Caribé, Calazans Neto, Gênero Augusto, todos os pintores do cinema baiano, Glauber Rocha, Paulo Gil, todo esse pessoal que veio. E os meninos que nasceram de Caymmi, né? Foi nós, quer dizer, Caetano, Gil, toda essa cultura baiana, toda essa criação baiana que tem a sua originalidade, que no fundo não tem aqueles capoeiros modernistas, nem tem uma certa dureza pernambucana, que é aquela coisa baiana que você não é aquele baiano cheio de mistério, de magia, não é de força, de humanidade, de comida, de cor, de tudo isso, né? De que exemplo? Agora, Glauber Rocha, eu quero te fazer uma pergunta. Posso fazer? Pode, claro. Quando é que você vai filmar Terra dos Seis Filhos? Há 10 anos que eu tenho esse livro parado, foi filmado pela Atlântica há muitos anos, mas há 10 anos que você me disse. Para ele o povo é isso aqui. E para ele o povo também é os internacionais. Que negócio internacional? É responsabilidade. Essa culpa é sua. Para você fazer aqui a promoção dos internacionais. Essa culpa é sua. Você me conduz a minha Mas responsabilidade. de falar a verdade é essa. Você vê, olha aqui. É a arte popular, quer dizer, a força da cultura popular, que produz o quê? Produz esse homem genial que se chama Ordinaldo. Um preto, um negro, caeiro da ilha de Taparica, que morreu aos 29 anos no Leste de Chagas, morreu da miséria e da fome brasileira. E tem um italiano. E que seria o maior escultor do Brasil depois do Aleijadinho, se ele continuasse a produzir. Porque o que é de grande, por exemplo, na Bahia, é o povo. É a cultura, olha aqui. Aí, não é? Conheço o Molu dança no terreiro e cura a doença. Conheço esse vídeo. Essa medalha que Zé me deu no aniversário com a parte mística, tem função no candomblé? O candomblé é outra coisa, que nós vivemos o candomblé desde menino, não? Você sabe que nós somos profundamente ligados à vida baiana, principalmente ao candomblé. E Caribé? De Caribé, que é hoje presidente do Axé, o mulher vai terminar Pai de Santo. Não, Vai terminar Pai de Santo, né? É isso, né? Agora, Caribé da Bahia é... Caribé é a própria Bahia, né? Você vê o que é a Bahia, porque o que é a cultura baiana, a cultura popular que nós falamos. Um homem que nasceu na Argentina, que veio para lá, e que é o baiano mais baiano de todos, o mais poderoso dos baianos. Tão baiano quanto o Glauber, tão baiano quanto o Caymmi, tão baiano quanto você, quanto o Mário Cravo, quanto eu. Olha aqui, olha cá. Isso aí é de filme, Glauber. Parece, né? Isso é de filme. Podia ser um herói do... Não é? Tanto, o dragão... O dragão da maldade, né? é. Podia ser um herói. Podia ser o Mário, como é? E tem cerâmica negra também da Bahia, né? Além dessa do Nordeste, que tem uma outra significação. Você pode mostrar duas figuras africanas também. Você tem africano, você tem ali, você tem Exus de ferro da Bahia, que são maravilhosos. Os Exus feitos por Manu, feitos por Mário Proença, que é fabuloso, né? Você vê agora, tudo se parece. É difícil, inclusive, às vezes, você identificar uma peça de onde é, porque a cultura popular é a mesma coisa, né? Olha essa roda de samba, olha. Isso aqui podia ser uma seria baiana. É, nós estamos em hindu, não é? Não é? Isso aí é hindu. Você vê, essa aqui também devia ser quase que uma baiana da coisa russa, né? É porque... Eu acho que tem muita influência moura também, Não, é Jorge, que ou é o mais povo- a influência africana? A fundamental é africana, não é, Galber? É aquele que realmente... E esse sol que tem aí atrás de você, lindo? Esse é mexicano. É mexicano, né? Esse é mexicano. Ali é uma coisa checa, você vê? Essa mulher também é checa. Já aquele é escandinavo, junto das duas coisas baianas. Você acha que o Olha candomblé... esse cavalinho aqui, olha. Você acha que o candomblé dá uma vitalidade aqui da baiana? Esse é Nordeste. Ei, Jorge, você acha que o candomblé dá uma vitalidade aqui da baiana? Jorge, você é Obá, né, Jorge? Eu sou Obá. Obá, o que é Obá exatamente? Porque o público brasileiro, extra-Bahia, sabe que você diz que a Bahia é uma nação.
Um obá, o que é exatamente? O obá é um chefe, é um chefe, um ministro. Os obás eram os 12 obás, que eram os 12 ministros de Xangô. É o título civil mais alto do candomblé baiano. São 12 obás, dos quais somos Caribé um obá, Dorival Caymmi é outro, o outro sou eu, e os outros 9 são homens do povo da Bahia, mesmo chamados. São a federação. Em primeiro lugar eu, depois a mãe, porque já falei uma honra como ela Essa é a família de Jorge Amado. Jorge, você podia apresentar a sua família, porque você e sua família são as mesmas pessoas, de forma que é a tribo do Jorge. Agora, minha família está aqui toda, olha. Eu começo a acabar por mim, né? Você deve começar e acabar por Eu ela, acho né? que tem que começar e acabar. Eu já disse isso, vamos estabelecer isso. Aqui, meu filho e minha filha, João Jorge, eu já disse uma vez na dedicatória que é a melhor pessoa que eu conheço, e falou que saiu a mãe. E falou, mas que não é a melhor pessoa que eu conheço, porque eu tenho muito amigo. E fala que é fogo, né? Dois leões. E nelas não estão presentes, Não, né? não, mas são meus outros Mas dois como é o filhos. nome deles? Os filhos de... Qual é o nome dos seus filhos, Paloma? Eu tenho duas filhas, Mariana e Cecília, a Chica. Chica não, Cissa. Chica. E os filhos de João? E João. Bruno, que é o menino, e Maria João, que é menina. E Maria João, que é o cão. Mas deixa eu apresentar meus dois outros filhos. Marinha, que é a mulher de João, que é uma filha que eu roubei de um amigo meu muito querido, fraterno, Antônio Celestino. Por intermédio de João, usei João para roubá-la. E Pedro Costa, que por intermédio de Paloma, eu roubei a outro amigo meu queridíssimo, um velho amigo fraterno, que é Odino Costa Filho. Aumentei aí a família, eles aí me deram os netos, aqueles netos terríveis, né? 4 netos que estão... Está faltando o James. Está voltando James Amado. James Amado não veio porque aquelas 3 netos proibiu. Diz que ele viesse. O seu outro irmão chama-se Joelson. Fica lá. Por que você não vem aqui, Tijuca? Me perseguiu na Bahia durante 3 meses. Jorge, Né? a gente quer falar do seu irmão, o Joel. Olha, tá aqui, ele pegou o Joelson e Fanny, a mulher dele, minha irmã também. Só está faltando mesmo o Jaime e Luísa, minha irmã, que já me fez parente de Graciliano Ramos. E faltam meus sobrinhos e minhas sobrinhas, a quem eu quero tanto bem. Ele está aqui, uma amiga querida minha. Olha aí, essa menina que está aí, a senhora, advogada, eu conheci, pequenininha, desse tamanho assim. Você também tem uma família longa, quer dizer, de grandes amigos. Você é um homem que tem um continente. Tenho grandes amigos, queridos amigos, ainda agora estavam discutindo aqui os meus amigos. E às vezes os meus parentes têm o nome dos meus amigos. Aí recebi um telegrama agora de uma querida amiga minha, Cátia Badalo. Compreende? Que eu quero bem prolongar aí. Compreende? E a amizade, Glauber, é o sal da vida. Você sabe disso, que eu sou um homem de grandes amigos. Não há nada que vale a amizade na vida, né? Você saber que de manhã você telefona para aquelas nessa, Os telefonemas são caros, o pessoal diz que você, o Calazans agora é uma espécie de... Você, Calazans, faz uma espécie de psicanálise, magia negra, magia branca, magia mesquita. Então vai procurando as raízes do futuro brasileiro. Telefonema de um nosso querido amigo, seu e meu, João Baldo Ribeiro. Dizendo o quê? Grande mestre do romance brasileiro. Dizendo o quê, o Baldo? O Baldo é loucura? Loucura? Não sai, né? Só tá faltando aqui o doutor Vinícius. Volta o doutor Vinícius Doutor Moraes. Vinícius de Moraes, que foi abaianado um tempo, morou lá no... Continua baiano. O doutor Vinícius é baiano com um casamento, é baiano com um casamento, mas depois ficou baiano com a amizade, né? Na base da amizade. Agora, Glauber, me responda a minha pergunta, que eu já lhe fiz e você não respondeu. Quando é que você vai filmar Terra do Sem? Vou filmar logo, Jorge. Aqui eu assumo compromisso com você que dentro de um ano eu filmo. Eu filmarei depois porque eu estou esperando energias positivas para materializar lá no Siqueiro Grande. Mas isso é mais uma promessa minha do que a você. Entendeu? Corta.
wonderful, marvelous. You should. O que você achou do filme Seu Tio? Bom, eu achei deslumbrante, emocionante. Eu fiquei o tempo todo arrepiada assistindo o filme. Acho que é a Bahia, é o filme mais assim, real. E é brasileiro, né? É o filme da nossa realidade agora. É um filme de um livro famosíssimo, mas é Brasil. Isso que é mais bonito. Eu sou brasileira, eu tenho que gostar do filme só. Você achou alguma coisa do filme? Eu quero te dar um beijo, quem fez o filme foi você. Quero fazer a declaração solene, quem fez esse filme foi você. Sem você, esse filme não existia. Não foi Nelson, não foi eu, não foi ninguém. Você, com a ajuda da sua irmã, não foi você. O filme é seu, Jesus. Filme do Nelson, não, filme do Nelson, grande filme do Nelson, eu não. Eu tive apenas a alegria e a honra de que ele trabalhasse sobre o meu livro, né? O filme é dele, Como é que se viu o filme? O filme, eu vou repetir mais uma vez, é fantástico. É uma lição de a gente aprender esse país que a gente vive. A gente devia agradecer ao Nelson de fazer esses filmes pra gente e ensinar como a gente tem tanta coisa ainda a fazer nesse país, né? É pouco ensinar as pessoas a gostar do seu próprio país, né? Sabe? Acho que o filme se completa, né? Parabéns ao Nelson e a mim, a todos nós, obrigado. E coisa tal. Eu estou muito emocionada, eu estou com vergonha porque estou chorando, mas é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Estou orgulhosa do Nelson, do cinema brasileiro e de ser brasileira só. Você achou do filme? Olha, o filme representa realmente a luta do homem, a luta pela intolerância e realmente foi fiel realmente à obra de Jorge Amado. Como é o nome dele? Barreto, o que você achou dele? Bom, eu não posso nem dar uma impressão sobre o filme. Eu acho que esse filme, todo brasileiro, tem a obrigação de ter uma impressão sobre esse filme. É a partir desse filme que cada brasileiro vai entender o que ele é. Então é uma obrigação, além de ser um prazer, quer dizer, tem que ser uma obrigação de cada brasileiro consciente ver esse filme. E a partir do filme vai entender por que ele é brasileiro e como ele deve ser brasileiro. Calado, o que você achou de Lágrimas? Eu adorei, quer dizer, eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu acho que em termos do Brasil, de trabalho do Nelson, é um trabalho muito completo, sabe? E principalmente muito amoroso. O filme me emocionou muito e a gente fica sempre torcendo para ter mais sangue negro do que a gente imagina ter, sabe? É apaixonante mesmo, pode crer. Eu acho que é uma grande obra do Nelson, uma muito grande mesmo, um grande barato. Cacau, o primeiro livro do Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos. Fora de foco. Jubiabá. Fora de foco.
Tieta do Agreste. O amor do soldado, os pastores da noite. Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise, how alone to be, you make my life so glamorous, you can bring me coffee amorous, wonderful, marvelous, that you should care for me, wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise, how alone to be, you make my life so glamorous, you can bring me coffee amorous, wonderful, marvelous, that you should care for me. Eu falo, Só pode falar. não quer que beije? Pode. Quer que beije? Pode ganhar, né? Não posso impedir, né? Quer que beije? Claro, claro. Só o que me fez você aqui. Carlos Bastos, pintor baiano, pintor barroco baiano por excelência, Antônio Pitanga, ator e cineasta, os dois se encontram aqui na Besbla, o Deus Negro e o Diabo Louro, duas materializações mágicas da Bahia no lançamento de Tieta, do Jorge Amado, com a palavra dos dois se encontrando depois de muito tempo, Pitanga e Carlos Bastos. Conhecemos há muito tempo, realmente, hein? Desde pequena. Desde pequeno, você Morava na mesma rua, mesma rua. Então vocês frequentam o mesmo candomblé? Ah, nós somos da mesma raça. Agora só uma coisa, você fez o livro, a capa, e eu não fiquei por fora não, eu fiz os pastores. Ele deu muito tempo para fazer a capa, cara? Tieta, eu fiz 6 tietas. 6 tietas? Foi escolhida essa. Essa, você fez 6 versões. O livro é dedicado a você, né? Você teve alguma... Um dos dedicados sou eu. Você. E é o primeiro livro do Jorge que você faz capa, você fez outras também, né? Estou fazendo um livro agora para ele para sair em setembro. Para sair em setembro, né? Tem outra capa com 100 desenhos. E você concorda com essa classificação de que você é um pintor barroco tropical? Todo baiano é barroco, né? Tropical, barroco de que burguês. Ok, esse é Gramiro de Matos, um dos mais importantes jovens escritores do novo romance brasileiro, e está aqui presente no lançamento de Tieta. Gramiro, rapidamente, o que você pensa aí do mestre Jorge? É o maior romancista latino-americano. Aquilo que você falou, o cara que conseguiu unir o realismo socialista com o realismo mágico, na linha de Gregório de Matos e de um pensamento maior da cultura brasileira
iniciada também com Mário de Andrade. Quer dizer que você acha que qualquer revolução literária no Brasil não pode abandonar as raízes de Jorge Amado? É claro que não. Jorge Amado, para mim, é um autor que exige da gente, os jovens escritores brasileiros, dar uma perspectiva mais avançada em termos assim de conseguir uma técnica de linguagem que aborde mais os problemas políticos, históricos e sociais do Brasil, dentro da perspectiva que ele fez de uma literatura democrática e popular, não populista nem direitista elitista. Tá bom. A opinião do Gramiro de Matos sobre Jorge Amado. Tá bom. Edmundo Muniz, escritor, jornalista, filósofo, historiador, um baiano ilustre, como diz o Jorge Amado. E, Edmundo, você poderia dar uma contribuição ao atual debate literário brasileiro entre José de Alencar e Machado de Assis? Há quem considere a literatura de Jorge Amado uma literatura suja, indigna das letras do Machado. Você que acha disso? Qual é a sua verdadeira opinião sobre essa Jorge? concepção um absurdo. O Jorge é um romancista tão importante quanto José de Alencar e Machado de Assis foram em sua época. Ele reproduz exatamente as ideias, os pensamentos, as emoções do Brasil atual, sobretudo da Bahia, do qual ele é o mais ilustre representante nas letras, de suas letras. E o que é que você acha, então, desses críticos que dizem que a literatura dele é suja? O que é sujo e limpo na literatura? Sujo e limpo é quando a gente luta pela liberdade. Sujo e limpo é quando a gente luta. Sujo e limpo, houve um erro no que eu quis dizer. Sujo e limpo são aqueles que acusam Jorge Amado, porque são os que lutam contra a liberdade. Opinião do Edmundo Muniz sobre Jorge Amado. Tá, obrigado. Sempre no jornal, está aqui a reportagem. Mandei para você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre 17 de setembro, no 17 de setembro do ano passado, ele lá na Guiana, ali, escreveu uma patrimonial. Muito obrigado. Escreveu sobre Muito obrigado, eu me lembro da visita dele. Como é o seu nome? Zuleika. Aqui, ó. Muito bem. Zuleika. Muito obrigado, Zuleika. Talvez nunca mais o veja, mas uma Não, por que não? Você verá uma história que muitas vezes não quer guardar para a mulher. Olha, tem uma reportagem ali também, cuidado para não cair, tá? Foi um grande prazer. Muito obrigado, Zuleika. Muito obrigado. Senhora? Minha mulher, Você vai falar com ela, você filmar. Tá por trás aí. Quem? Sônia, quem quer falar com você? Foi a Santa, né? Ela que Estou contente que posso agora ler em português. Ainda bem. É Suzana. Não, é Suzana. Porque eu sou da Tchecoslováquia. É checa, é? É. Eu li em checo o primeiro livro. Eu escrevi E a outra checa aqui é pouquinho. Agora já posso em português. Muito bem, fico contente. Obrigada. Suzana. Obrigada. Prazer, né? Não vi, Vinícius não vi. Estou chegando agora também. Abre azul um pouco. Eu não vi. Tá aberto? Luz. Mais de mil autógrafos. Hoje ele passou até eu. Mais de mil autógrafos. Mais de mil autógrafos. Por favor, da gentileza. Pode ser? Então, uma hora. Olha o som lá do Jorge. Vai tirar o livro. Você tá aí, Glauber.
Claro, aqui filmando a história mesmo. Cristina, hora pagar. Você pode botar com simpatia, pode? Pode botar com simpatia o Pereira Jorge Amado? Pode? Pode. A data? 2. Obrigado, Senhor Unibuiano, eu sou constante, sou leitor constante. São grandes, né? Cuide meu nome. Seu velho eleitor e amigo. Primeiro lugar, faz